Olá, meu nome é Felipe e vamos para mais um vídeo. O assunto de hoje será redes sem fio e redes móveis. Capítulo 6 do livro Redes, Computadores e Internet, uma abordagem top-down. Redes móveis ou redes sem fio são redes de computadores em que os meios de transmissão não usam cabos físicos. São usadas em ocasiões ou locais em que as soluções cabeadas não são empregadas. Ou seja, complementam as redes cabeadas. A motivação para ser usada são os telefones celulares. Exemplos comuns: infravermelho, Bluetooth, Wi-Fi e WiMAX. A grande vantagem é a flexibilidade e mobilidade. São convenientes na instalação, ou seja, evita trabalho de passagem de cabos. E também reduz o custo, porque dispensa o cabeamento. São baratas, porque os equipamentos têm preços acessíveis. Pode ser implementada em praticamente qualquer lugar e a manutenção reduzida. Largura de banda inferior aos métodos cabeados, Fast e Giga Internet. O grande problema em relação a redes móveis e redes sem fio são os problemas com a segurança da informação e a qualidade de serviço, onde a força do sinal é decrescente. Existem interferências de outras fontes e a propagação é multidirecional, ou seja, as ligações são mais difíceis de estabelecer. Surge uma necessidade de proteção de correção de erros robusta e partilha do meio de transmissão. Ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são ondas cíclicas que se repetem em uma determinada frequência. 1 Hz significa um ciclo por segundo. KHz, existem 3 tipos: kHz, MHz e GHz. Viajam à velocidade da luz e o comprimento de onda diminui quando a frequência aumenta. Mostramos um exemplo a seguir. Padrões Wi-Fi. Wireless Fidelity. Nome comercial dado à família de padrões 802.11 do IEEE. Disseminação muito grande nos últimos anos. Os notebooks e PDAs normalmente já suportam o uso nativamente. Padrões comerciais existentes: 802.11a, 5 GHz, 54 MB por segundo. FHS ou DSS. Modulação BPSK de largura de 20 MHz. 812.11b, equivalente a 2.4 GHz, uma velocidade de 11 MB por segundo. DSS, modulação BPSK/QPSK, largura de 22 MHz. 802.11g, 2.4 GHz, velocidade de 54 MB por segundo. OFDM, que tem 52 subportadoras. Modulação QAM64, de largura de 20 MHz. 812.11n, que varia de 2.4 a 5 GHz, 300 MB por segundo. OFDM, 108 subportadoras. Modulação QAM64, MIMO 4x4, largura de 20 ou 40 MHz. 812.11ac, de 5 GHz, equivalente a 1,3 GB por segundo. OFDM, 234, 2x234 subportadoras. Modulação QAM256, MIMO 8x8, largura 80 a 160 MHz. Podemos identificar os seguintes elementos em uma rede sem fio: hospedeiros sem fio, enlaces sem fio, estação base e infraestrutura de rede. Veremos um breve exemplo na imagem a seguir. Nesta imagem vimos como é a infraestrutura de rede e como é esquematizada. Outro exemplo que podemos mostrar é as características de enlaces de padrões selecionados de rede sem fio. Observe a imagem a seguir.
Nesta imagem podemos ver as características de padrões de rede sem fio, suas respectivas velocidades e distâncias alcançadas. Podemos encontrar várias diferenças importantes entre um enlace com fio e um enlace sem fio, que são elas: redução da força do sinal, interferência de outras fontes e principalmente propagação multivias. LAN sem fio 802.11. A LAN sem fio 802.11b tem uma taxa de dados de 11 megabits por segundo e opera na faixa de frequência não licenciada de 2,4 a 2,485 GHz. Ou seja, a distância de transmissão dessas LANs é mais curta para determinado nível de potência e elas sofrem mais com a propagação multivias. Um padrão Wi-Fi relativamente novo, 802.11n e 802.11n 2012, utiliza duas ou mais antenas no lado remetente e duas ou mais antenas no lado destinatário, que estão transmitindo ou recebendo sinais diferentes. Quais são os problemas? O problema do terminal oculto. B e A ouvir um ao outro, B e C ouvir um ao outro, A e C não podem ouvir um ao outro. Significa que A, C escutam transmissões um do outro interferindo em B. E atenuação do sinal. B e A ouvir um ao outro, B e C um ao outro, ouvir um ao outro. A e C não conseguem ouvir um ao outro, interferindo em B. Um exemplo aí para vocês. A arquitetura de LAN e representada na imagem a seguir. Canais e associação. Em 802.11, cada estação sem fio precisa se associar com um AP antes de poder enviar ou receber dados da camada de rede. Ao instalar um AP, um administrador de rede designa ao ponto de acesso um identificador de conjunto de serviços, composto de uma ou duas palavras. Ele também deve designar um número de canal ao AP. Uma selva de Wi-Fi é qualquer localização física na qual uma estação sem fio recebe um sinal suficientemente forte de dois ou mais APs. Em geral, o hospedeiro escolhe o AP cujo quadro de sinalização é recebido com a densidade do sinal mais alta. O processo de varrer canais e ouvir quadros de sinalização é conhecido como varredura passiva. Ou seja, um hospedeiro sem fio pode também realizar uma varredura ativa, transmitindo um quadro de investigação que será recebido por todos os APs dentro de uma faixa de hospedeiro sem fio. Redes pessoais, Bluetooth e Zigbee. As camadas de enlace e física do 802.15.1 são baseadas na especificação do Bluetooth anterior para redes pessoais. Redes 802.15.1 operam na faixa de rádio não licenciada de 2,4 GHz em modo TDM, com intervalos de tempo de 625 US. Redes 802.15.1 são redes ad hoc, ou seja, dispositivos 802.15.1 são primeiro organizados em uma picorrede, Piconet, que é pequena rede também, de até 8 dispositivos ativos. Zigbee, que é outro tipo, é voltada para aplicações de menos potência, menor taxa de dados e menor ciclo de trabalho do que o Bluetooth. Zigbee define taxas de canal que vão de 20 a 250 kbps por segundo, dependendo da frequência do canal. Os nós de uma rede Zigbee podem ser de dois tipos, chamados dispositivos de função reduzida, que operam como escravos controlados por um único dispositivo de função completa, assim como dispositivos Bluetooth escravos. Segurança Wi-Fi. Riscos maiores de invasão. Não é necessário acesso físico à rede para invadir. Má configuração de APs. Configuração padrão geralmente é insegura, sem criptografia e com SSD de rede padrão. Clientes APs não autorizados. Não há autenticação e DHCP concede a qualquer um.
qualquer usuário. Interceptação de tráfego ao sniffer sem necessidade de acesso físico à rede. Vários protocolos com senha e texto simples, SMTP, POP, FTP. Padrão WEP. WEP é o Wide Equivalence Privacy. Princípio: chaves simétricas distribuídas. Proposta: proteção contra interceptação, autenticidade, confidencialidade e integridade. Autenticação na camada de enlace, não é fim a fim. Seus modos são o Open System, que é o modo default, e a Shared Key, que é a chave web para o mecanismo Challenge Response. Sua chave é RC4 de 40 bits. Restrições: somente o cliente é autenticado, ou seja, APIs falsos podem enganar os clientes. A integridade dos dados não é garantida, isso é, se a RC32 é função linear e o conteúdo da mensagem pode ser alterado sem conhecimento prévio da chave web. Sua chave RC4 também possui falhas na geração da sequência quando é conhecida uma parte da chave. Ferramentas de domínio público fazem descoberta de chaves web, que são AirSnort e WebCrack, ferramentas muito conhecidas. Então, WPA, Wi-Fi Protect Access, especificado por um grupo de fabricantes chamado Wi-Fi Alliance. Sua criptografia é TKIP, Temporal Key Integrity Protocol. Chaves web mudam de tempos em tempos. Sua chave possui 128 bits e suas chaves de sessão são dinâmicas, por usuário, por sessão, até por pacote. Autenticação: sua autenticação é 802.1x IEAP para usuários corporativos e passphrase para usuário doméstico. Padrão WPA2. WPA baseava-se em um draft da norma 802.11i. Quando a norma for finalizada, criou algumas melhorias e foi chamada de WPA2, também conhecida por Robust Security Network, RSN. Suas melhorias estão em relação na mudança na criptografia de TKIP para AES e o abandono do RC4 com uso de CCMP. Em suma, ela requer mais mudanças que o WPA no HW e SW dos equipamentos.